Se você chegou nesse vídeo, provavelmente você está desesperado, porque você decidiu começar a treinar, decidiu começar ali a musculação para perder um peso, e aí ao longo da primeira semana de treino, quando você foi se pesar novamente, você percebeu que o seu peso, ao invés de diminuir, ele aumentou. E aí bateu aquele desespero, você ficou perdido, sem saber o que fazer, querendo desistir. Mas fiquem tranquilos que eu vou explicar o que pode estar acontecendo nesse vídeo para que vocês não desistam, mantenham o foco e continuem treinando. Se você chegou aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo João Batista, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre musculação voltada para resultados estéticos. Eu sei que quando a gente começa a treinar, a primeira coisa que a gente quer é ver os números na balança reduzindo. E quando a gente começa ali na primeira semana de treino, que esse número ao invés de cair, ele sobe, bate um desespero. E aí a gente precisa começar a considerar alguns pontos para a gente não se preocupar à toa e entender o que pode estar acontecendo no nosso organismo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar um erro na predição de cálculos. Aquele cálculo que os nutricionistas e os treinadores fazem de gasto energético, ele é um cálculo de predição. Então a gente vai pegar algumas informações a depender da fórmula que a gente vai utilizar e de acordo com essas informações a gente vai fazer um cálculo de gasto energético total. E com base nisso vai fazer um cálculo de déficit calórico para você ingerir menos calorias do que o que você gasta e assim você perder peso. O que acontece é que às vezes pode acontecer um erro nessa predição de gastos. E aí a pessoa não está no déficit calórico que a gente esperou que ela estivesse. E por conta disso o peso não baixa como esperado. Isso precisa ser considerado na hora que essa questão do aumento de peso for acontecendo. Existem alguns profissionais que já utilizam a metodologia de calorimetria indireta para fazer esse procedimento de definição do gasto energético. Os profissionais que utilizam essa máquina de calorimetria indireta possuem um percentual de erro menor, porque essa maquininha de calorimetria ela é padrão ouro e ela traz esses números bem perfeitos para a gente utilizar, então quase não se existe esse erro no cálculo, certo? Um segundo ponto muito importante é considerar e avaliar a aderência da pessoa, ou no caso, a sua aderência ao seu protocolo de dieta. Se durante essa semana em que teve todo esse aumento de peso, a dieta ela foi seguida justamente como ela foi prescrita, justamente para garantir que o déficit calórico realizado durante a semana foi o déficit planejado. Junto a isso, a gente também precisa considerar os aeróbicos e a musculação. Então, se tudo isso foi feito da maneira planejada, a gente tem o gasto que a gente previu e aí a gente já pode desconsiderar esse fator. Mas, se o seu cálculo foi utilizando algumas fórmulas ali, pode haver esse erro. Considerando que todos esses pontos estão corretos, o que pode acontecer para que você tenha ganhado esse peso? E aí, pessoal, entra uma coisa muito importante. Massa muscular a gente demora de criar. Então, se em uma semana, ao invés de você perder peso, você ganhou, não adianta você pensar que você aumentou aquele peso porque você ganhou massa muscular. Ninguém ganha massa muscular em uma semana de treino. A não ser que seja uma pessoa que estava extremamente sedentária, com percentual de massa muscular muito abaixo do normal, que estava carente realmente, necessitada de estímulo, e aí entrou ali com o estímulo ideal, a gente pode ter algum desenvolvimento. Mas na grande parte das situações, ninguém consegue desenvolver tecido contrátil, fibras musculares, dentro de uma semana que começou a academia. Existem algumas vias energéticas que a gente utiliza dentro da musculação. As principais são a via de ATP-CP, que vocês já estão bem conhecidos aí por conta das redes sociais que hoje em dia estão se falando muito, e a via glicolítica. A gente não consegue isolar só elas duas, então a via oxidativa ela acaba sendo utilizada, mas de forma bem pouca. A gente predomina a glicolítica e a de ATP-CP. A glicolítica ela vai utilizar a glicose como fonte de energia, só que o seu corpo ele consegue estocar glicose dentro do tecido muscular para que a gente tenha energia pronta emprego para fazer a contração muscular. É o que a gente chama de glicogênio, quando o corpo pega a glicose da corrente sanguínea e leva para dentro do tecido muscular. Então esse glicogênio ele vai ficar armazenado ali. Para cada grama desse glicogênio ser formada, ele transporta junto com ele para dentro do músculo de 3 a 4 gramas de água. Então, para ter 1 grama de glicogênio, em tese, a gente vai ter ali 4 ou 5 gramas
adicionais no seu peso corporal. O que acontece ao longo dessa primeira semana e das primeiras semanas é que, como você não estava treinando, o seu corpo não via necessidade na criação e sustentação desse glicogênio dentro do seu tecido muscular. Então, digamos que você não tinha essa reserva energética. Quando você começa a dar esse estímulo ao longo da semana, a fazer essas sessões de treino, o seu corpo ele começa a entender que ele necessita de armazenar essa energia em forma de glicogênio para que você consiga utilizar ao longo das suas sessões de treino por meio ali da via glicolítica. Então ele vai utilizar esse glicogênio para promover a contração muscular. E a cada grama desse glicogênio que o seu corpo vai criando, ele vai juntando água também. E no fim, a gente tem a somatória desse peso no seu peso corporal. E é justamente isso que vai dar a alteração no final da balança. Junto com esse glicogênio, a gente tem o que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. Então, como a gente começa a ter estímulo mecânico, estresse metabólico, dano muscular, a gente começa a gerar uma série de adaptações no nosso tecido muscular, incluindo acúmulo ali de metabólitos, de líquidos intracelulares e a proliferação de uma célula chamada célula satélite. Tudo isso vai trazer o que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática, provocando aquele inchaço, que é momentâneo, porém não é hipertrofia tecidual, mas acaba adicionando peso também no final ao seu peso corporal. Então, basicamente, esses são os fatores que podem interferir no aumento do seu peso corporal ao longo das primeiras semanas de treino, se você tiver uma dieta bem elaborada e estiver seguindo com uma boa aderência. A gente vai ter o aumento de glicogênio e hipertrofia sarcoplasmática, que de certa maneira vai agregar peso no seu peso total, o que pode te trazer um aumento na balança. Porém, ao longo das semanas, se você se manter no déficit energético que você tem que se manter, a tendência é que esse peso ele comece ou volte a cair. Porque a formação desse glicogênio, essa hipertrofia sarcoplasmática e até mesmo a hipertrofia miofibrilar, elas são limitadas. Então, a tendência é que você comece a perder mais gordura do que a gente vá estocando esse glicogênio, tendo essa hipertrofia sarcoplasmática e tendo essa hipertrofia tecidual. Então, esse peso ele precisa começar a cair como indicativo de que a dieta está bem calculada e de que sua aderência está boa. Se você me assistiu até aqui, eu te agradeço pela audiência. Se não for inscrito no canal ainda, não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo. Se não deixou o like ainda, meu amigo, tá perdendo tempo, porque o like para você é rapidinho e de graça, e para mim que estou produzindo conteúdo, ajuda demais. Então ajuda a entregar os meus vídeos e me estimula a continuar trazendo conteúdo aqui para a plataforma para poder ajudar vocês a chegar no físico que vocês desejam. Tamo junto, let's bora!